bem alto, mas agora vamos aproveitar que aqui o ambiente é bem amplo para todos poderem escutar bem, né? Eu sou meio surdo, eu falo super alto, mas também não posso exagerar, senão eu fico incomodado com a minha própria voz. Nós vamos falar hoje sobre um tema sensível, um tema bem sensível. Eu diria que é um dos maiores problemas do lar brasileiro, e não só do lar brasileiro, do mundo inteiro, que é a célula básica da civilização humana, é o tijolo do grupo social, da ordem social, das comunidades, da sociedade e dos povos, das nações em geral, que é a família. Família. A família é a base da estrutura mental, emocional de qualquer indivíduo. Família não é o resultado de uma noite entre um homem e uma mulher. Família é algo bem diferente, onde surgem haveres e deveres, direitos e obrigações, e principalmente espiritualidade, que é a base de qualquer equilíbrio, do equilíbrio físico, do equilíbrio mental, do equilíbrio espiritual. A família, conforme consta na Torá, logo no comecinho, no Gênesis, Bereshit, um dado momento, o homem vai abandonar a casa do seu pai e de sua mãe e vai se ligar à sua esposa. Consta na Torá, e há mais de uma explicação, de que o homem foi criado macho e fêmea. Depois a Torá, na sequência do texto, diz que foi criada a mulher. Há uma margem bem grande de explicações, as mais diversas, mas uma delas é de que, quando está escrito na Torá que a mulher foi criada da costela do homem, há mais de uma tradução para a palavra costela. A palavra hebraica é tsela, costela, tsela. Mas tem um outro significado da palavra tsela, perfil. Há uma ideia de que o primeiro casal do mundo eram gêmeos siameses ligados por cabeça, tronco e membro. O homem andava normalmente, o Adão, só que ele não sabia que tinha um corpo sem vida, ele achava que eram as costas dele. Um outro rosto aqui, uma outra frente, cabeça com cabeça, tronco com tronco, membros com membros. Hashem somente separou, não sei como se fala, longitudinalmente, separou no perfil do ser humano, aí surgiu a mulher. É uma das explicações. Eu brinco que o único problema seria na hora de tomar banho e usar o escovão, ia dar briga, usar o escovão. Muito bem. Essa pessoa inerte que não tinha vida tornou-se a primeira mulher. Ela era fisicamente exatamente metade do corpo do homem, ligado pela cabeça, pelo tronco e pelos membros. E Hashem só separou duas metades. Quando se fala que marido e mulher são a metade da laranja, o primeiro marido e a primeira mulher eram a metade do mesmo corpo. Existem considerações cabalísticas também em relação a esse assunto. Por exemplo, eles surgiram no mundo um de costas para o outro, porque na Kabbalah, na Hassidut, frente é uma maior revelação de Deus, costas é uma menor revelação de Deus. Curiosamente,
No corpo humano, a função principal do lado das costas é a defecação, excreção, secreção, excreção. Agora, as principais funções do corpo estão na frente do corpo, não nas costas. Frente é uma maior revelação de Deus e costas é uma menor. O primeiro casal do mundo, eles são um desdobramento de uma menor revelação de Deus, por isso eles surgiram um grudado no outro de costas. Como eles poderiam retificar esse ocultamento, depois que eles foram separados por Deus, se unindo de frente? Era uma retificação de estarem unidos de costas, porque frente significa uma maior revelação de Deus. A pessoa é identificada pelo rosto, e o rosto está na frente. Uma vez eu estava em Tzfat, eu tinha ido para Tzfat e estava passando o Shabbat lá. Aí estava com um colega brasileiro lá, Shmuel. Eu falei, Shmuel, olha para aquele cara. Ele começou a olhar, ele começou a rir. Eu comecei a rir também. Aquele cara de costas parecia eu estava me vendo de costas. Falou, Shmuel, olha aquele cara. Ele começou a rir. Falou, você? Quando o cara virou, aí não era tão parecido. Ele só olha para mim. A pergunta é como que eu me conheço de costas. Fotografia, sei lá o quê. Ou espelho, não dá para ver um pouquinho do espelho, coisa e tal. Quando o cara virou, aí eu vi que não era tão parecido. Muito bem. Costas não é a forma de identificação de uma pessoa, e sim a frente, porque a frente é uma maior revelação. Entre parênteses, uma vez, já veio umas 10 vezes aqui para o Brasil, um grande palestrante, há muitos anos atrás, já veio várias vezes, chamado Menis Friedman, um rabino americano, Menis Friedman. Ele é o irmão daquele cantor Avraham Fried. Só que Avraham Fried também é Friedman, mas para o nome ficar mais artístico, pegaram o sobrenome e dividiram pela metade. Em vez de ser Friedman, virou só Fried, né? Mais chique, nome mais curtinho, coisa e tal. Menis Friedman, ele falou o seguinte: quando os muçulmanos querem cobrir o rosto das mulheres, não é uma questão de recato, não é uma questão de pudor, não é uma questão de modéstia, é uma questão de loucura. Tampar o rosto de uma pessoa é destruir a identidade dela. Já passou na internet aquela piadinha do cara que ele encostou no monte de mulheres de burca, de preto, né? De burca. Ele começou a conversar com a mulher do lado, né? Ele olhou melhor, meio distraído. Ele viu que não eram mulheres de burca, era um monte de guarda-sóis pretos fechados. Cobrir o rosto não tem nada a ver com tzniut, discrição, recato. Cobrir o rosto significa, a única exceção que tem, que a noiva debaixo da roupa cobre o rosto. Mas uma das explicações lindas é que a noiva tem um nível de alegria tão grande debaixo da roupa, do palio nupcial, que Deus se revela no rosto da noiva e ninguém quer olhar diretamente para Deus. Por isso que o rosto da noiva debaixo da roupa é coberto. Uma das N explicações. Mas é uma vez só, é só debaixo da roupa, depois ela descobre. Agora esse negócio de tampar o rosto não tem nada a ver com recato. É destruir a identidade da pessoa. É aviltar, humilhar, trucidar a autoestima do ser humano. É só ele não ser mais identificável. Muito bem, voltando ao nosso assunto. O primeiro casal do mundo, então, ele se uniu de frente e eles tiveram filhos. Esses filhos já nasceram normais, não eles nasceram com gêmeas também. Um dos motivos da briga entre Caim e Abel não foi só oficialmente que está na Torá. Na Torá está que Caim deu um tipo de oferenda, o pior tipo de linho para Deus, e Abel deu outro tipo de oferenda, a melhor lã para Deus. Hashem aceitou a oferenda de Hevel e não aceitou a oferenda de Caim. Eles brigaram, aí o Caim matou Hevel. Muito bem. Tem outras explicações. Uma certa rivalidade entre os dois.
O Caim nasceu com uma irmã gêmea, que era naturalmente a esposa dele. O Heber nasceu com duas irmãs gêmeas. Aquela história que se fala aqui no Brasil, que briga entre dois homens, em geral uma mulher, foi no caso do Caim e Heber. Um tinha uma esposa a mais. Detalhe importante: o incesto, a proibição de casar parentes muito próximos, foi das 7 leis de Noah, Sheva Mitzvot de Noah, 6 foram dadas para Adão. 6. Uma 7ª foi dada depois do dilúvio: não comer membro de um animal vivo. Por quê? Até o dilúvio a humanidade era vegetariana. O primeiro a comer carne na humanidade foi Noah. E Hashem falou: tudo bem, se quer comer carne, você pode comer, mas não devorar. Qual é a diferença entre comer e devorar? Comer, o animal está morto, e devorar, o animal está vivo. Um leão, ele ataca um veado, um alce, ele devora. O alce ainda não morreu, ele já arrancou um pedaço. Isso é devorar. O ser humano, Hashem permitiu comer carne? Sim. Por que antes do dilúvio o ser humano não comeu carne? Porque ele não tinha como elevar a carne. Ele e os animais estavam no mesmo nível. Quando o ser humano, depois do dilúvio, subiu de degrau, ele pôde comer a carne e elevar a faísca divina que estava na carne. Mas Hashem falou com uma condição: comer carne sim, mas devorar, comer sim, devorar não. Muito bem. Incesto, a proibição desde o primeiro casal do mundo era entre pais e filhos. A maior briga entre marido e mulher de todos os tempos foi a briga do primeiro casal. Depois que eles pisaram na bola, a mulher deu do fruto proibido para o homem e deu no que deu, eles ficaram brigados 130 anos. O Adão estava andando numa calçada, a Eva, a Rava, atravessava a rua e ia para o outro lado. O Adão estava no outro lado, ela atravessava de novo. Eles não se falaram durante 130 anos. Eles não podiam um trair o outro, sabe por quê? Porque toda a humanidade era descendente deles, eles não podiam casar com os filhos. Porque a proibição de incesto, até a Torá, é entre pais e filhos. Entre irmãos, a proibição só veio à tona com a entrega da Torá no cume do Monte Sinai. A prova é que a humanidade, ela é descendente do casamento entre irmãos. Caim, Abel, o Abel morreu. O Caim casou com as suas irmãs, não sei o que aconteceu com a viúva do Abel, coisa e tal, mas havia casamentos entre irmãos, foi proibido na Torá. E uma explicação muito interessante na Torá: está escrito que um irmão não pode casar com uma irmã. A Torá usa um termo estranho. Hashem falando, o Criador do mundo, que Hesed Hu, que é uma bondade, é uma luz tão grande que não pode se revelar nesse mundo. É uma luz tão grande que ela se tornou proibida nesse mundo de irmãos se casarem. Muito bem. Está escrito em relação a Noah, nós que somos Bnei Noah, está escrito em relação a Noah que quando ele entrou na arca, ele entrou os casais separados. Está escrito na Torá que Noah entrou com seus 3 filhos e a esposa de Noah entrou com as 3 noras. Na hora de sair da arca, está escrito que Noah saiu com a sua esposa e que os seus 3 filhos saíram com as suas respectivas esposas. Daqui a gente aprende da Torá que durante todo o dilúvio, os casais dentro da arca não podiam se unir fisicamente. Por quê? Porque a humanidade inteira estava sendo destruída do lado de fora da arca. Então eles não podiam se unir. Mas a gente fala de um detalhe conjugal. Por que a Torá vem trazer um detalhe conjugal? Porque a nossa filosofia, a nossa crença, a nossa conexão com Deus, ela não é só de assuntos grandes, gerais e genéricos. Deus é o mesmo Deus. É o Deus das grandes coisas, dos eventos grandiosos e das pequenas coisas, das minúcias, das particularidades. Um casal não poderia se unir
a união física envolve um certo prazer, além de outras considerações mais elevadas ainda. Segundo a Kabbalah, quando um casal não tem filhos, ou porque não pode ter filhos, ou porque já teve filhos, toda a união do casal, quando eles são bem intencionados, eles estão transferindo almas de certos mundos espirituais para outros mundos espirituais. Certas almas e mundos espirituais só podem viajar de níveis para outros níveis através do relacionamento físico e da intimidade conjugal de um casal, mesmo que não vá gerar no mundo físico filhos. Para termos uma ideia dos desdobramentos e aspectos místicos da união física de um casal. No judaísmo, a união física de um casal é sagrada. Outros ismos que existem por aí, outras religiões, falaram que era fruto do pecado, pecaminoso, que uma pessoa solteira, celibato, é mais elevada que uma pessoa casada. De jeito nenhum. O Cohen Gadol, o sumo sacerdote dentro do templo, ele deveria ser casado. Se a esposa dele falecesse na hora que ele estava dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, automaticamente ele morreria também, porque ele decairia do seu degrau espiritual, de homem casado para homem viúvo, ou descasado, ou solteiro. Então, se morresse a esposa dele, quando ele estivesse dentro do Kodesh HaKodashim, automaticamente, por uma cláusula dentro da Ketubá dele, assumiria uma outra esposa no lugar da falecida. Porque se por um instante, se o sumo sacerdote no dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, na sala mais sagrada do universo inteiro, no espaço mais sagrado, o homem mais sagrado, no tempo mais sagrado e no local mais sagrado, se ele deixasse de ter casado, ele morreria instantaneamente. Daqui a gente vê que casado é um grau a mais do que não casado. Muito bem. Por quê? Porque a pessoa encontrou a sua metade, a sua outra metade. Uma vez tinha um rabino aqui em São Paulo, a gente é um rabino mais idoso, um rabino importante dos mais antigos. Chegou uma moça solteira de Nova York que acabou de ser noiva. Ela ficou noiva e ela emagreceu uns 20 quilos. Aí ela olhou para o rabino sorriu para ela e falou: e cadê a sua outra metade? Ela falou: o meu noivo? Falou: não, sou outra metade mesmo. Ela tinha perdido 20 quilos. Sou outra metade. Então, na verdade, nós somos duas metades. E está escrito, e os nossos sábios dizem que nós temos que honrar a esposa, amá-la como a nós mesmos e respeitá-la mais do que o nosso próprio corpo. A base da família e o canal de bênçãos para a casa, para o lar, é a esposa. De onde aprendemos isso? Da Torá. Está escrito que Avraham Avinu, tudo que ele ganhou e ele tinha, era por causa da Sará. A Sará era a fonte de bênção dele. Mais um detalhe: quando vieram os anjos darem a boa notícia, os 3 anjos, depois a outra religião plágio barato, rei magos, coisa e tal. Quando os 3 anjos vieram dar a notícia de que Avraham e Sará iriam ter um filho, a Sará estava escutando lá de espreita, lá com o ouvido lá encostado lá na tenda, lá de dentro da tenda. Ela começou a rir. E a Sará pensou: imagine se eu vou ter um filho, o meu marido com 100 anos, será que eu vou ter um filho? Aí Deus se revelou para Abraão, e Hashem falou: o que a Sará fica rindo, pensando que ela não pode ter filhos? Vocês vão ter um filho. Hashem mudou a história. Hashem mudou a história. A Sará estava pensando: como eu vou ter filho com meu marido aí, com meu maridão com 100 anos de idade? E Hashem, quando se revelou para Abraão, mudou a história. Falou: o que a Sará está rindo? Ela acha que ela não pode ter filhos? Ela não riu por causa dela, ela riu por causa do maridão. Daqui o Talmud entende que só tem um único assunto no mundo
que é maior do que a verdade. Verdade é o top do top em todas as virtudes do ser humano, porque é um atributo de Deus. Deus é o Deus da verdade, mas só tem um único aspecto maior do que a verdade, sabe qual? Shalom, paz. A paz ainda se posiciona acima da verdade. Para Hashem arranjar uma briga de casal, ele falou para Adão: por que a Sara está rindo? Porque ela acha que não pode ter filhos? Imagine se Hashem tivesse falado: por que a Sara está rindo? Porque ela acha que o maridão não pode ter filhos? Para evitar uma briga de casal, Hashem deu uma pequena modificada. Mas Deus é o Deus da verdade, mas é o Deus da paz também. E a paz está acima da verdade. Quando Hashem foi criar o mundo, os anjos, o homem, o mundo já tinha sido criado. Quando Hashem foi criar o homem e os anjos já tinham sido criados no segundo dia, os anjos falaram: Hashem, mas você vai criar o homem? O homem é um mentiroso. O homem é um mentiroso. Ele vai aparecer em escola de samba, arrotando caviar, vai pôr alguém numa jaula, ele que era enjaulado. O homem é um mentiroso. Por que você vai criar o homem? Aí Hashem falou: vale a pena, para trazer paz ao mundo. A palavra shalom em hebraico vem da raiz Shalem. Shalem em hebraico significa completo, pleno. Shlemut, plenitude. O homem vem trazer plenitude, porque ele tem uma faísca divina dentro de si, e essa faísca o anima por dentro. Ele tem a capacidade de elevar o aspecto material do mundo a um nível espiritual superior. A paz suplanta e supera até o atributo da verdade, até da verdade. O Talmud fala que tem três assuntos que pode se modificar, mas não pode mentir. Pode se modificar e não pode mentir. Um dos assuntos é quanto que a pessoa sabe do Talmud. Só não precisa falar. Um grande estudioso não precisa falar, né? Aí tinha um grande rabino que ele sabia o Talmud inteiro. Aí perguntaram para ele: quanto o senhor sabe do Talmud? Aí ele falou: metade. Aí perguntaram para ele: que metade? Aí ele não podia mais. Aí ele falou: pode escolher. Metade está dentro do inteiro. Ele falou: metade. Não falou que não sabia a outra metade. Pelo menos metade ele sabia. Pode modificar, mas não pode mentir. Muito bem. Na hora de preservar a paz do lar, o homem ele tem que se esmerar bastante, porque a natureza do homem é de conquista. Deus deu uma brachá para o primeiro homem. Está escrito que a criação, que vem Deus criou os peixes e todos os animais, coisa e tal, para que o homem a domine. Não é só o chacrinha que domina, chacrinha me domina. Não, o homem, para que o homem a domine. Aí pergunta os sábios: a criação? Não, a mulher. O que quer dizer a domine? O homem tem um chip dentro dele, um chip, microchip, que ele precisa se impor de alguma forma. Pode ser fisicamente, pode ser intelectualmente. O homem tem que se impor. A mulher, ela se impõe de uma forma muito mais sutil. Ela não tem essa necessidade de autoafirmação o tempo todo. O homem tem que ter, um marido tem que ter Shalom Bait. A tradução de Shalom Bait não é, como se fala, a união do casal. Vamos traduzir literalmente: a paz do lar. E o lar é a incubadora dos filhos que virão. Toda educação ela é plantada, as sementinhas são plantadas durante o período da infância das crianças dentro de um lar. Eu costumo dizer que papai e mamãe não são só dois indivíduos genitores, genéticos, progenitores.
Papai e mamãe são dois setores do cérebro, do córtex cerebral, duas regiões. Tem papai e tem mamãe. Os dois têm que ser contínua e constantemente estimulados. Que a pessoa tem que ter esses dois setores dentro do cérebro, chamados de papai e mamãe, equilibrados. Existe uma ideia na Kabbalah, existe uma ideia de que os homens têm inúmeras reencarnações, que a minha sogra chama de reencadernações, e a mulher tem uma única encarnação. Existe essa ideia no Zohar, principal obra da Kabbalah. Aí a pergunta que não quer calar: como assim que a mulher tem uma única encarnação, se há inúmeras histórias judaicas e racídicas, histórias de todos os tempos, que as mulheres voltaram inúmeras vezes para esse mundo? Que negócio é esse dos homens terem muitas encarnações e de a mulher ter uma só? Então, na verdade, a explicação é que a mulher, para resolver a sua própria espiritualidade, basta uma única vida. E a maioria das mulheres, elas resolvem toda a sua missão pessoal em uma vida só. Então, por que elas voltam inúmeras vezes? Não para resolver a sua própria espiritualidade, para cuidar de um pai, para cuidar de um marido, para cuidar de um filho, para cuidar de um tio, para cuidar de um sobrinho, para cuidar de um avô, para cuidar de um neto, para cuidar de algum homem, mesmo que não seja parente, consanguíneo e familiar. As mulheres estão nesse mundo para cuidar dos homens, senão elas bastaria uma vida, segundo o Zohar, para resolver toda a própria espiritualidade. Para resolver o seu problema pessoal, uma vida acabou. E ela volta diversas vidas para cuidar dos outros. Mulher é sinônimo de puro altruísmo. Ela existe em função dos outros. Então, por isso que Deus deu alguns presentinhos para a mulher. Primeiro presente, entre o homem e a mulher, em certo aspecto, a mulher é mais parecida com Deus. Porque Deus produziu o primeiro casal do mundo, e a mulher, entre os dois seres humanos, é a única que consegue tirar de dentro do seu ventre um ser humano exatamente igual a ela, um outro ser humano. Só Deus que faz isso. O milagre da vida, Deus que faz, mas a participação da mulher é incomparavelmente maior do que o homem. O homem entra com célula reprodutiva, a mulher entra com todo o resto. Ela produz um outro ser humano igual a ela, igual ao marido, que sai de dentro dela. Isso é uma maravilha, isso é um milagre de Deus. Então a mulher, ela é a bênção do lar, mas ela é mais sensível. Está escrito, os nossos sábios dizem que uma das segulot, receitas místicas mais fortes para ficar rico, é honrar a esposa. Por isso que por aí afora está cheio de pobretão. E as pessoas não têm essa consciência. Tem algumas ideologias tresloucadas. Tem um grupo aí aparecendo na internet, eu não sei se é verdade ou não, procedente ou improcedente, um grupo de sábios de outra religião que promoveram a mulher. Antes ela era considerada coisa, agora é considerada mamífero. Puxa, subiu de nível, agora não é mais coisa, é só mamífero. Uma religião aí, doidos, varridos, que estão com as horas contadas para desaparecerem. Ismael, o irmão de Isaac, ele fez chuvá no final da vida dele, ele se arrependeu e voltou-se para Deus. Tem um grande rabino de 850 anos atrás, ele era contemporâneo do Maimônides, conhecido como Avraham Ibn Ezra, um dos comentaristas ao lado do Rashi da Torá. Ele diz o seguinte, que na época dele, descendentes de Ismael, somente os príncipes, os reis e as elites dominantes dos países de religião islâmica. O resto não veio de Ismael. Mas se a gente quiser identificar Amalek é um grupo de pessoas que querem destruir o povo de Israel 24 horas por dia. Esses não são descendentes de Ismael.
Eles se converteram a outra religião, mas eles são descendentes de quem? De Amaleque. É outra descendência. E um pouco antes da revelação do Mashiach, Amaleque já vai. Curiosamente, tem 2 netos de Esaú famosos. Há 2 netos famosos de Esaú. Um se chama Edom e o outro se chama Amaleque. Os 2 eram inimigos do povo de Israel, Edom e Amaleque. Eles são netos do Esaú. O Esaú queria matar o irmão gêmeo, o Jacó. Edom perseguiu os judeus durante 2000 anos. Não preciso falar aqui, obviamente, quem é Edom. A religião que perseguiu os judeus, queimados vivos na fogueira, inclusive os ancestrais da maioria das pessoas presentes aqui no local, que foram queimados vivos na fogueira em Portugal. Aqueles que sobreviveram deram a origem a vocês. Uma religião perseguiu os judeus e os trucidou durante 2000 anos, mas acabou. Está escrito que no final dos tempos, Edom, em vez de perseguir os judeus, vai apoiá-lo totalmente. Quem é Edom hoje em dia, principalmente? O país que tem o maior número de cristãos no mundo, United States of America. E o Laranjão é descendente de Edom. Donald Trump, descendente de Esaú, Edom. E está escrito que no final dos tempos, na hora da revelação do Mashiach, Edom vai apoiar o povo de Israel. Apoiar o povo de Israel. Hoje em dia, a maioria absoluta dos cristãos do mundo, particularmente os americanos, apoiam Israel, o povo de Israel. Edom é um dos netos de Esaú. E quem é o outro neto de Esaú? Famoso? Amaleque. E o que vai acontecer? Israel, com Mashiach, vai acabar com Amaleque. E com a ajuda de quem? Do primo. Quem? Edom. Edom agora está fazendo tchuvá. Perseguiu os judeus durante 2000 anos e agora está apoiando os judeus. Vou contar uma pequena curiosidade impressionante. Final dos tempos. Não existe final dos tempos no judaísmo. Apocalipse e escatologia é para segurar com cabresto no gado, pelo medo. Final dos tempos significa o começo de uma fase muito melhor. Então, está escrito, o que quer falar no final? Me fugiu agora. No final dos tempos, que. Espera um pouquinho, eu vou tentar me lembrar. Está falando de Edom, está falando de. Oi? Sim, eu vou tentar me lembrar aqui, me fugiu. Espera um pouquinho só. Já vou me lembrar. No final dos tempos, Edom vai. Já me lembrei. Tem 2 clérigos famosos, representantes de Edom. Um se chamava Francisco. Quando ele veio para o Brasil, ele falou: não se preocupem, eu sou argentino, pelo que Deus é brasileiro. E o outro, antes dele, era o Bento XVI. O pessoal fala que quando eles conversavam juntos, surgiu um personagem do Maurício de Souza, chamado Chico Bento. Surgiu uma conversa do Bento com o Chico. Muito bem. Eu, nas minhas andanças, antes das mídias sociais, eu estava passeando na internet. De repente eu entrei, fiz uma olhadinha no site oficial da Igreja Católica Romana de Portugal. Eu vi lá uma encíclica do Bento XVI, Joseph Ratzinger. Existe um folclore, uma tradição na Igreja Católica do Papa Negro. Quem que é o Papa Negro? É o Papa vestido, os bispos em geral são vestidos de preto e o Papa é vestido de branco, fora as ocasiões festivas que eles mudam de cor a roupa, mas em geral bispo é preto e Papa é branco. Quem que é bispo negro ou preto ou vestido de preto? Era o bispo que mandava no Papa. Durante mais de 50 anos, quem mandou na Igreja Católica no mundo inteiro se chamava Joseph Ratzinger, Bento XVI. Ele mandava no João Paulo II. Ele já era o líder da Igreja Católica muito antes de ser Papa, porque era o maior intelectual vivo da Igreja Católica. Diferente do Francisco, já era meio avacalhado. O Bento XVI. E eu entrei na encíclica dele. O que eu vi? Estava escrito o seguinte: quanto aos judeus,
eles vão ser salvos de qualquer forma, porque não há a necessidade de acreditar no Nazareno para ser salvo, porque existe uma margem de interpretação da Bíblia, uma outra interpretação da Bíblia. Então os judeus vão ser salvos. Uma frase só, Bento XVI acabou com todo o cristianismo. Com uma frase só. E quem? O maior representante. Final dos tempos, proximidade do Mashiach. Bento XVI falou isso. E o Francisco apoiou a mesma ideia. Existe uma ideia, eu estou fugindo um pouco do assunto, existe uma ideia, uma vez o Francisco falou uma teoria horrorosa dentro do catolicismo, que o pai do Nazareno é o diabo. Alguém já ouviu essa teoria? Que o pai do Nazareno é o diabo. Será que tem procedência essa informação ou não? Será que sim? Será que não? Então a gente vai buscar as informações. Existe um livro dos escritos do Arizal, que foram compilados pelo seu principal aluno, que era Rabbi Chaim Vital, que se chama Sha'ar HaGilgulim, o portal das reencarnações, que fala que o Nazareno era a reencarnação de Esav, irmão gêmeo de Jacó. Tudo por fora e nada por dentro, falsidade, hipocrisia. Característica principal do Esav. Está escrito que o pai dele pensava que ele era um santo, que ele foi perguntar para o pai, não está na Torá, está no Midrash, se precisa tirar o dízimo do sal. Na época só se tirava o dízimo da agricultura, e sal não é agricultura, sal é mineral. O pai pensou, puxa, esse Esav é um santo. Quando ele chegou cansado do campo para comprar, para vender, trocar por um prato de lentilhas a sua primogenitura, Behorá, ele chegou cansado. O Rashi fala, ele pilhou, ele estuprou, ele matou. Inclusive ele matou Nimrod, o arqui-inimigo do Abraão, naquele dia. Ele parecia um santo, tudo por fora e nada por dentro. Quando Jacó voltou para a terra de Israel, depois de ficar 22 anos fora, na casa do seu tio e sogro Labão, Jacó voltou, ele estava bem preocupado. Ele foi buscar uns potes do outro lado do rio, Nahar Yabok, do outro lado do riacho, e ele lutou a noite inteira com um anjo. Esse anjo deu o nome para ele de Israel. Israel, aquele que luta com o sobrenatural e com os homens e vence a luta. Esse anjo era o anjo de Esav. Sabe quem era o anjo do Esav? O chifrudo. Ele é um assíduo frequentador de alguns templos evangélicos aí. Satanás, coisa e tal. Ele tem cadeira cativa em alguns lugares. Muito bem. Ele era o anjo de Esav. Vamos ligar os pontos. Nazareno, reencarnação do Esav. E o anjo do Esav era quem? Tem coisa aí. Com essa teoria da Igreja Católica, tem coisa aí. Não é a troco de nada. Tem muita coisa vazada do judaísmo que foi parar em outras religiões. As duas maiores divindades da Índia. Índia é o país atualmente, a maior idolatria do mundo está na Índia. Sabe quais são as duas maiores divindades da Índia? A primeira se chama Brahma. A Brahma é famosa no Brasil também, Brahma, que vem de Abraham. E sabe qual é a outra divindade maior da Índia? Dentre milhares? Sara Vishnu. Sara, Abraham e Sará. Abraão teve 6 filhos com a Keturá, depois do falecimento da Sará. Keturá, dizem os comentários, o Rashi fala que é a própria Hagar, mãe de Ismael. Teve 6 filhos e deu presentes para esses filhos. Mas o Rashi pergunta, mas como? Está escrito categoricamente, textualmente na Torá, que quando o servo Eliezer foi conseguir uma boa esposa, uma boa menina pro Yitzhak, ele tinha uma escritura, uma procuração em branco, e que Abraão tinha dado tudo que ele tinha para o Yitzhak. Que presentinhos são esses que ele deu para meia dúzia de filhos? Nomes de impureza que influem na transmutação e na transmigração da matéria, ou seja, magia, nomes de magia. Abraão deu para esses, e eles foram para longe, inclusive para um país chamado em hebraico Rodo. Rodo significa em hebraico louvem. Rodo la Hashem Kitov,
Ki leolam hasdó. Louvem a Deus porque Ele é bom, porque o mundo está repleto da sua bondade. É o nome de Rodo. Um desses filhos chegou até a Índia. E na língua principal, o hindi, baseada no hindustani, tem alguns sons anasalados, como no polonês, por exemplo. Então, Rodo virou Rondo, e Rondo virou Hindi, e Hindi virou a língua daquele país, mas o nome hebraico é Rodo. Era para louvar a Deus, mas com esses poderes acabaram louvando outras coisas. Voltando ao nosso assunto de Shalom Bait. As pessoas precisam contar até 10 quando existem diferenças de opiniões. Normalmente, onde há um judeu, há 2 opiniões, 3 partidos, 4 agremiações, 5 sublegendas, 6. É um problema. O maior número de partidos no mundo, e a palavra já é capciosa, né? Partido, não é inteiro, né? Ah, eu voto nesse partido. Desculpe, se é partido, está faltando um pedaço. Vota no inteiro, não vota no partido. Então a palavra já é, né? Então, Israel está lotado. Israel está lotado de partidos. Israel é o único país do mundo que tem 3 partidos muçulmanos e que eles são abertamente contra o exército de Israel e são contra o próprio Estado de Israel. Eles têm representação dentro do Knesset, do parlamento, hostilizando o Estado de Israel, o governo de Israel. Não sei como que eles estão lá, eles têm voz dentro do Knesset, sendo hostis a Israel, os muçulmanos que estão lá. Muito estranho. Muito bem. Em relação a Shalom Bait, às vezes o óbvio precisa ser esmiuçado, precisa ser analisado, ele tem que ser analisado profundamente. A maioria dos, fala em hebraico, em Yiddish, sarot, a maioria dos sofrimentos que a pessoa tem nesse mundo é por conta das falhas não voluntárias, porque falhas voluntárias a pessoa tem um certo controle, a um certo momento ela se arrepende. Das falhas involuntárias, aquilo que a pessoa faz errado e nem se dá conta. E uma delas é o tratamento dispensado aos membros da família, aos pais, aos filhos, né? Tapa-terapia, tudo na base do tapa. Lembrando que quando Yitzhak, o patriarca, estava cego, quando ele foi apalpar os braços do Yaakov, que estava honrando a mãe, quem deu a ideia do Yaakov se fazer passar por Esaú, não foi ideia da cabeça dele, ele estava honrando a mãe dele, que pediu para ele fazer isso. Aí ele apalpou os braços, que tinham pele lá, de carneiro, o cara era pelo... O Esaú não usava depilador, barbeador elétrico, não tinha depilador elétrico. Então o patriarca Yitzhak falou, a voz é a voz de Yaakov, as mãos, os braços são as mãos de Esaú. Quando se trata da verbalização das ideias, é Yaakov, o povo de Israel, 0,2% da humanidade e de 20 a 25% dos prêmios nobres. A verbalização das ideias. E a verbalização não é só um aspecto secular, são as letras da Torá e as letras das orações. Estudar a Torá envolve o balbuciar dos lábios, da boca. Rezar envolve o balbuciar da boca. A voz é de Yaakov. Mas a espada, a imposição da força pelo sangue derramado do inimigo, que era na verdade a máquina mortífera chamada de Roma, Império Romano, aí é Esaú. Então a gente tem que saber, dentro de casa a gente vai se comportar como Yaakov ou como Esaú. Para falar com a esposa, muitas vezes a gente tem que relegar no relacionamento com a esposa. O importante não está certo, o importante é estar em paz. Mas não é importante estar certo, mas Hashem leva em consideração que às vezes a gente deixando um pouco por menos, concedendo, a gente está fazendo a vontade de Hashem. É muito fácil honrar uma esposa totalmente sintonizada, que tem a mesma opinião que a nossa. O desafio é saber lidar com uma pessoa dentro de casa, que não é tão fácil assim, né? Em geral, os mais problemáticos são os maridos, mas há também esposas bem problemáticas, né? Então,
Se bem que eu digo que existem, agora eu vou falar de teoria do gênero. Tem 3 sexos no judaísmo. Tem o homem, tem a mulher e tem a Yiddish Mame, a mãe judia. Ela não é nem homem nem mulher, é a mãe judia. A diferença entre a mãe judia e o terrorista, com o terrorista ainda dá para negociar. A mãe judia já é mais difícil. A mãe judia fala, uma vez a minha esposa deixou as crianças na casa da minha mãe, porque ela tinha um compromisso. Quando ela voltou, ela perguntou para minha mãe, e como o Yossi e o Ari se comportaram? Ela falou, olha, o Yossi se comportou super bem, ele comeu tudinho. O Ari não quis se comportar, ele não quis comer direito. Para minha mãe se comportar era comer ou não comer, uma cabeça de Idishimami. Não importa o que você pense de mim, desde que você come tudinho a comida que eu fiz para você, né? Então, uma mentalidade, coisa e tal. De qualquer forma, a ideia existem vários instrumentos, várias literatura disponível para nós nos aprofundarmos nesse assunto que é bem complexo em relação a honrar a esposa, as situações as mais diversas possíveis. Em geral, o principal motivo se fala que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher, o principal motivo de briga entre casais não é infidelidade, se bem que o brasileiro já é mais latino, mais mulherengo. A infidelidade já tem um traço muito forte na cultura do brasileiro, mas não é o principal motivo. Sabe qual é o principal motivo de briga de casal? Tem 3 sílabas: bufunfa. Dinheiro. É a principal briga de motivo dos casais. Não é infidelidade, não. Eu acho que boa parte dos casais se separam por causa de dinheiro. E aí a gente tem que ter uma certa sensibilidade. O casal tem que enfrentar os problemas juntos. Em geral, a mulher é mais submissa e o homem que é mais devagar, é mais calmo. Uma vez perguntaram para o marido, escuta, como que é a divisão das tarefas lá em casa? Ele falou, eu cuido das coisas importantes. Eu cuido do aquecimento global. Eu cuido do prognóstico da explosão da iminente Terceira Guerra Mundial. Eu cuido dos conflitos internacionais entre as nações. E a sua esposa? A minha esposa cuida das coisas pequenas. Ela cuida de pagar todas as contas do banco, de levar as crianças para a escola, de ter comida em casa. Ela cuida de coisas pequenas. Eu cuido só de coisas grandes. Muita gente pensa assim. Então o homem, muitas vezes, em função da sua natureza de imposição, ele fala mais alto, ele tem uma estrutura física diferente da mulher em geral. Ele quer se impor de alguma forma. E nem sempre ele está com razão. Muito pelo contrário. Em geral, na maioria dos casos, é a esposa que tem a razão. No judaísmo, a maioridade judaica para os meninos é de 13 anos. E para as meninas é de 12 anos, um ano a menos. Em geral, um casal normal, existem exceções, mas em geral o marido é mais velho que a esposa. Por quê? Porque aquilo que a mulher precisa de poucos anos para amadurecer, o marido precisa de mais anos, por isso, em geral, o marido é mais velho. Outra coisa, em geral, mesmo na comunidade judaica, na sociedade em geral não existem homens e mulheres. Na sociedade geral existem. Por isso, tem o duplo aspecto a mulher também tem uma grande responsabilidade. Ela tem que ser uma boa mãe e não ficar mimando os filhos. Uma vez eu ouvi da secretária de Estado do Fernando Henrique Cardoso, FHC, o nome dela é Cláudia Costin, ela é judia. Eu vi essa piada dela, falou, tem 3 provas que o Nazareno era judeu. A primeira prova, ele morou com a mãe dele até os 33 anos de idade. Segunda prova, ele achava que a mãe dele era virgem. Todo judeu acha que a mãe é virgem. Terceira prova, a mãe dele achava que ele era Deus. Toda mãe judia acha que o filhinho é Deus. Ela contou isso aqui para mim. Mas a mulher tem uma dupla responsabilidade, porque se a mulher não educar bem os seus filhos e ficar mimando, esse filho que foi mimado, ele vai dar trabalho, sabe para quem? Para outra mulher, para a esposa. Então, na comunidade judaica também, não é? Isso aqui é um assunto geral. Na sociedade em geral não existem homens e mulheres, existem mulheres e meninos. Não existem homens, existem meninos.
Existem meninos de 20 anos, existem meninos de 30 anos, existem meninos de 40, 50, 60, existem menininho, biru, de 70 anos de idade. É um menino. Ele deixou tudo para a esposa, deixou tudo para a filha, deixou tudo para a neta, ele não fez nada direito. Um menininho, que ele tinha uma mãe que ficou o dia inteiro fazia bilu. Você não precisa pensar, eu penso por você. Você não precisa agir, eu posso agir por você. Você não precisa fazer absolutamente nada. Deixa que eu faço por você. Essa é a mãe que mima o filho. Aí o filho vai descontar em quem? Na esposa, na filha, na neta, em qualquer outra mulher. Porque as mulheres são mais delicadas, são mais sugestionáveis. As mulheres, elas se impõem de outra forma, são mais submissas pela própria natureza, né? Então a gente tem que ter muito cuidado dentro do nosso lar, porque o rei Salomão, mais sábio dos homens, ele chama... Aí tem uma pergunta: se ele é o mais sábio dos homens, porque ele casou com 1000 mulheres? Justamente porque ele era o mais sábio dos homens. Deixa eu explicar aqui o que é. Na verdade, ele casou com 700 esposas e 300 concubinas. Concubina não é amante, é proibido no judaísmo relação extraconjugal. Ele se casou com as 1000 mulheres, debaixo da rupá, com testemunhas, com rabino, coisa e tal. Desculpa, que as 700 tinham ketubá e as 300 teve cerimônia religiosa, mas não com testemunha, e com casamento completo, mas não tinha ketubá. Por isso eram chamadas de concubinas. Todas eram esposas e todas convertidas ao judaísmo. Detalhe: é proibido no judaísmo se converter para casar com um judeu ou casar com uma judia. Elas decidiram se converter antes de saberem que iriam casar. Quem eram essas 1000 mulheres do rei Salomão? O rei Salomão conquistou o mundo inteiro sem derramar uma gota de sangue. Quem que eram? Surgiram ser as princesas dos reis. As 1000 mulheres eram filhas de todos os reis do mundo inteiro. Quando o rei Salomão chegava para outro rei e falou: oi sogrão, como vai, tudo bem? Chegava para o outro: oi sogrão, seus netinhos, meus filhos estão super bem. Chegava para o terceiro: oi sogro. Ele falava mais com o sogro. Não sei se ele falava muito com as sogras, mas com o sogro ele falava. Então, na verdade, sabe o que o rei Salomão fez? A mesma coisa que o último descendente dele, o rei Mashiach, está fazendo no mundo inteiro. O rei Salomão, ele não convivia com essas 1000 mulheres o tempo todo. Com 1000 mulheres, pelo menos uma vez por ano. E olha lá, tá? Essas 1000 mulheres voltaram casadas para seus países de origem. Sabe o que elas abriram nos seus países de origem? Um Beit Chabad. O rei Salomão fez a mesma, ele fez de uma outra forma. Ele fez a mesma coisa que o Rebbe fez. O Rebbe não casou com 1000 mulheres, mas ele tem 5.000 shluchim, emissários. O rei Salomão, cada uma das mulheres que deveria se encontrar com ele pelo menos uma vez por ano, voltou para a sua terra e foi falar de um único Deus, para povos totalmente idólatras. Por isso que ele dominou o mundo da sua época, que ele abriu 1000 Beit Chabad, com as suas 1000 esposas, né? Mas aí ele era o rei Salomão. Um dos motivos que foi proibida a poligamia no judaísmo, o mais elevado, a maior carreira em toda a história da humanidade foi Moshe Rabbeinu. Ele tinha uma única esposa. Por que foi proibido? Sem demagogia. Por que foi um dos motivos que foi proibida a poligamia do judaísmo? Porque o marido tinha que tratar as suas diversas esposas como se fosse a única. Não é demagogia, deveria tratar realmente. Quando há 1000 anos atrás o judeu caiu da sua estatura espiritual, despencou, casar com mais de uma mulher se transformou em safadeza, promiscuidade, imoralidade. Aí foi proibido. Por que eu estou falando tudo isso? Alguém pode perguntar: mas Rabino, me explica uma coisinha, que injustiça. Um homem poderia ter originalmente pela Torá mais de uma esposa. Por que a mulher não pode ter mais de um marido? Porque a mulher é a base do lar, é o pilar da casa. Tira o pilar principal da casa para ver o que acontece. A casa cai. Não é só força de expressão, é literalmente.
a casa cai, tirando o pilar principal. Uma esposa com 2 maridos, impossível. 2 caras cantando de galo dentro da mesma casa, a família ia ser rachada no meio. Mesmo quando há mais de 1000 anos um marido podia casar com mais uma esposa, as 2 esposas não moravam na mesma casa, moravam em casas diferentes, porque cada esposa é o pilar do lar. Então, a mulher é a base do lar, não o marido. Um marido com mais uma esposa só se tiver mais de um lar, 2 lares e 2 bases, 2 pilares. Mas a mulher com 2 maridos na mesma casa, e que a mulher só está na mesma casa, é a casa dela, os 2 iam cantar de galo. Tenta pôr no galinheiro 2 galos, tenta pôr com cheio de galinha, tenta pôr 2 galos no mesmo galinheiro para ver o que acontece, em função da natureza e da espiritualidade dela. Por isso está escrito, os sábios dizem: eis el chacham aroe et anolad, eis el chacham alomed mikol adam, eis el chacham Yodea et Mekomó. 3 definições na ética dos pais. A primeira: eis el chacham, aquele que vê tudo que está por surgir. Ele não espera acontecer problemas na vida dele para ele ficar descascando abacaxi e resolvendo todos os problemas de pepinos. Fazendo propaganda aqui, hortifruti grangeiro. Muito bem. Segundo: eis el chacham aroe alomed mikol adam. A pessoa, ela é esperta, ela é sábia. Ela vê que o cara da direita deu cabeçada, ela vê que o cara da esquerda deu cabeçada. Ela olhou: ó, esse cara se deu mal, fez isso, aquele cara se deu mal, fez aquilo, eu não vou fazer a mesma coisa, né? Não vou esperar dar cabeçada. Já viu um? Já viu outro? Eu aprendo dos erros de todos os outros. Eu não preciso ter meus próprios erros para aprender. Eu posso aprender do erro dos outros. Terceira definição: eis el chacham ayodea et mekomó, que é uma pessoa verdadeiramente sábia, aquela que sabe o seu devido lugar, ela se coloca no seu devido lugar. Na aplicação do Shalom Bait, a pessoa vê, a minha esposa, o avô dela, quando ela tinha um casal de avós, os pais da minha sogra, eu me dou super bem com a minha sogra. A primeira, quando eu escuto uma piada de sogra, e a primeira pessoa que eu vou contar é para minha sogra. Só falta ela rolar no chão de tanto que ela ri. Ela adora a piada de sogra, e a primeira pessoa que eu conto é para ela, que eu me dou muito bem com ela. Muito bem, os pais dela eram super calminhos. Moravam em Ponta Grossa, interior do Paraná. O pai dela, quando ficava meio contrariado com a mãe dela, porque os 2 eram calminhos, ele pegava, eles não eram religiosos, eram judeus, tinham se afastado um pouco. Ele pegava o casquete, a boina dele, ele colocava e falava: vou dar uma volta. Ele dava uma volta no quarteirão para tomar um arzinho, depois ele voltava para casa e estava bem mais tranquilo, e aí não tinha briga, nem que quisessem, porque os 2 eram muito parecidos, eram super calminhos. Então, na verdade, antes da gente discutir com uma esposa dentro de casa, sempre lembrando a filhos. Eu conheço um casal em São Paulo, parente meu também, que quando eles brigavam dentro do quarto do casal, e falavam bem baixinho, que as crianças não podem escutar a nossa briga. Então falavam bem baixinho, porque as crianças não podiam ouvir briga. Boa parte dos problemas que o Brasil está enfrentando hoje, e não só o Brasil, o mundo inteiro, é por famílias desagregadas, esfaceladas. E tudo começou com uma briga, com uma discussão. As pessoas se casam sem a devida responsabilidade, se trocam de companhia como se troca de camisa. Nós temos que saber que a base do judaísmo, a base da prática das Sheva Mitzvot de Noah, das 7 leis de Noah, ele não foi salvo somente com a sua esposa. Ele poderia ter os filhos, ele podia ter outros filhos depois do dilúvio, não poderia ter? Os filhos eram filhos. Hashem podia só salvar o Noah e a esposa, e ainda salvou 3 noras, que eram 3 mulheres especiais naquela geração, que não eram filhas do Noah, e que perderam o pai, a mãe e toda a família no dilúvio. 3 noras. O Noah entrou com a esposa
com os 3 filhos, um deles não era grande coisa, e 3 noras. Por que ele entrou com toda essa gente dentro da arca? A família acima de tudo. Deus não salvou o ser humano no dilúvio. Deus não salvou o casal no dilúvio. Sabe quem Deus salvou no dilúvio? A família. Papai e mamãe, 3 filhos e 3 noras. Até os indiretos da família também é composta de agregado, noras, genros, etc. Deus salvou a família dentro da arca de Noé. E nós, na geração de dilúvio, quando no Brasil tem um gigantesco dilúvio de valores, dilúvio de espiritualidade, dilúvio de justiça, dilúvio da verdade, dilúvio da ética e da moral, nós devemos entrar numa arca. A palavra tevá em hebraico é arca e é palavra. Em geral, os templos e outras religiões, eles adoram falar, porque a palavra. Eu descobri que além de pastores, clérigos, religiões, também são gramáticos, eles falam muito da palavra, são filologistas, a palavra, tevá significa palavra também. Então, numa época de dilúvio, de ética, de moral, nós temos que entrar na palavra. E sabe com quem que nós temos que entrar na palavra? Com a família. Mas Rabino, eu sou Benoa, mas a mesma coisa em casa. Muitas pessoas estão se aconselhando comigo. Eu falei, pera um pouquinho, antes a união familiar. O fato de você ter decidido ser Benoa, que Hashem ter sorrido primeiramente para você, não quer dizer que todo mundo na sua família tem o mesmo ritmo. Você tem que honrar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, mesmo que eles estejam em outras religiões, porque a união da família está acima da diferença de opiniões. Mas Rabino, eu tenho um familiar, eu sou Benoa, e alguém muito próximo da família foi casar na igreja católica. Eu não vou entrar lá para participar da cerimônia. Espera um pouquinho, seja sutil, seja sábio. Não quer entrar na cerimônia? Para participar da cerimônia? Olha na porta da igreja, assim que eles estiverem saindo, vai lá, dá um abraço bem forte no noivo, dá um abraço bem forte na noiva, aparece na festa, não precisa aparecer não, ou então aparece antes, quando o noivo e a noiva estiverem entrando na igreja, antes de eles entrarem na igreja, oi, eu vim dar um abraço em vocês, eu amo vocês, independentemente das nossas diferenças de opinião. O amor, a paz, lembra que eu falei? O judaísmo está com a verdade, mas tem um assunto maior do que a verdade. Qual? A paz. A gente tem que se dar muito bem, mesmo com idólatras. Não precisamos respeitar idólatras, mas temos que, parentes precisamos respeitar. Mas uma pessoa que não é aparentada, não é próximo, né? Uma vez eu conheci um judeu no interior de São Paulo, ele não era religioso. Ele era muito mulherengo, ele se envolvia com muitas mulheres. As mulheres casadas era o público-alvo dele. Aí uma vez ele saiu correndo numa cidade lá do interior, dos interiores aí, porque o pai da moça colocou uns jagunços para correr atrás dele, coisa e tal. Aí ele falou, mas fulano, você é judeu, está escrito na Torá que não pode pegar a mulher do próximo. Ele falou, eu sigo isso à risca, eu só vou para bem longe, só pego a mulher do afastado, eu não pego a mulher do próximo. Era a mentalidade dele. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muitas formas de honrar as pessoas, principalmente a esposa, na manutenção da paz do lar. Não precisa, acredite em mim o que eu estou falando, nem sempre nós precisamos estar certos. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Vale a pena se dar bem com a esposa, se dar bem com o marido, do que estar 100% certo. Hashem vai levar em consideração, porque o mesmo Deus que pede para agirmos de encontro à verdade, é o mesmo Deus que pede para agirmos de encontro à paz, e a paz está ainda acima da verdade. Se dar bem com a esposa é a melhor prática e técnica de ter filhos saudáveis dentro de casa. Os filhos que sempre tenham boas recordações. E para nos darmos bem, nós temos que quebrar ciclos. Muitas vezes um marido é violento porque ele nunca entendeu outra linguagem dentro de casa, a não ser, com perdão da palavra, a porrada.
O pai só se comunicava com o filho na base, não do tapa. Tem uns pais que tapa não é nada, é murro mesmo, para parar no hospital. Aí o que o filho faz? Ele cresce, ele aprendeu a linguagem igual, tapa-terapia, a pior de todas as terapias. Ele vai para o filho e faz a mesma coisa. Na psicologia se diz que existem esses ciclos intermináveis e pendulares, da vítima se transformar em vitimador, e até em assuntos mais cabeludos, por exemplo, pedofilia. Boa parte dos pedófilos foram abusados sexualmente quando crianças. Vítimas que se transformam em vitimadores. Tem uma parte da minha família que um pai não era violento fisicamente, mas ele era muito enérgico, muito agressivo. Ele casou com uma esposa calminha, tiveram 4 filhos. Não é minha família, uma família próxima, são familiares próximos meus. O pai era muito bravo, demais. Só que também não. A educação judaica, no Talmud está escrito: a mão direita aproxima e a mão esquerda afasta. A mão direita é chesed, bondade, aproxima. A mão esquerda mantém uma certa distância. Um pai, quando vai dar de dedo no filho, com uma mão ele pode estar fazendo assim, sabe, com a outra mão, sabe o que ele está fazendo? Está segurando no ombro do filho. Uma mão está falando, ai de você. A outra mão segurando o ombro, falando, você pode contar comigo sempre. Eu estou segurando o seu ombro. Eu sou seu pai, eu amo você e você é meu filho. Eu estou dando de dedo com a outra mão, mas estou segurando o seu ombro com a outra mão, etc. Então, na verdade, tem que haver um equilíbrio. Essa família, o pai era bem enérgico. Eles tiveram 4 filhos. E a esposa era bem calminha. Baruch Hashem, graças a Deus, que os 4 filhos puxaram a mãe e não o pai. Os 4 filhos são calminhos. O fato da gente ter certas experiências na vida negativas, principalmente na nossa primeira infância ou nos anos que nós amadurecemos, não significa que precisamos pisar na bola e repetir os mesmos erros. Lembra que eu falei uma das definições de sábio? Sábio é aquele que aprende com todas as outras pessoas. Vê um dando cabeçada, vê outro. Vê, meu pai foi assim comigo, ele quase que me fez ir parar no hospital ou no cemitério definitivamente. Eu não vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. Eu sei que o meu pai, ele foi vítima do pai dele e só levava surra em casa, e ele fez a mesma coisa comigo. Alguém tem que quebrar o ritmo. Só para, vamos finalizar, só para lembrar um filme que eu assisti num colégio aqui de São Paulo, no anfiteatro, em 1978, faz tempo, hein? Eu assisti um filme, é um filme clássico, uma ponte de um rio que margeia a cidade de, não sei se a capital se é Washington ou é Chicago, uma dessas 2 cidades americanas. Tem uma ponte, Pencil, que o engenheiro que construiu a ponte fez os cálculos errados. Uma ponte suspensa, Pencil, estava num rio, perto de um mar, de um lago do rio, e o vento começou a bater, e a ponte entrou numa frequência. Isso aconteceu em 1938, acho que era em Washington, não era em Chicago, acho que era em Washington. E a ponte, às 7 horas da manhã, começou, vocês podem procurar esse vídeo, está no YouTube. A ponte começou a trepidar, às 7 horas da manhã, porque o cálculo entre os pilares, os postes, estava errado, e começou a entrar na frequência do vento. O vento ia, voltava, e a ponte começou a entrar numa frequência. 7 horas da manhã estava tremendo. 8, 9 horas da manhã, a ponte já estava assim. 11 horas da manhã, a ponte já estava assim. Ela era de concreto armado. O concreto armado dentro dele estava mais de 1000 graus. Uma pessoa tentou entrar com o carro, não conseguiu. Tentou entrar a pé, começou a escorregar pelos lados. Aí desistiu de atravessar a ponte. 12:30, 1 hora da tarde, a ponte caiu. E dá para ver líquido saindo do concreto armado, a mais de 1000 graus de temperatura. Se alguém fosse lá às 7 horas da manhã com um guindaste, aquelas bolas enormes, e desse uma pancada na ponte, ele assim, pum, quebrava a frequência, e na hora a ponte saía da frequência do vento, que ela tinha entrado numa frequência pelo erro de cálculo dos engenheiros e arquitetos. A mesma coisa, o ciclo
das vitimações, essa história de que toda vítima vira vitimador, não precisa ser obrigatório. Hashem dá as forças necessárias para deixarmos todo o lixo circunstancial da vida e das experiências negativas que nós vivenciamos, para não precisarmos repeti-las no novo lar. Por isso que está escrito na Torá, e vamos finalizar com as primeiras coisas que nós falamos aqui no nosso encontro, que está escrito na Torá, que num dado momento, o homem vai deixar a casa do seu pai e da sua mãe, e vai se ligar à sua esposa, na formação do novo lar. Hashem não está se referindo ao abandono dos pais, mas ao abandono das experiências negativas que houve no outro lar. Vida nova, noivo e noiva, debaixo da roupa, um homem e uma mulher, quando se casam, o Esav, quando casou com a filha de Ismael, estava escrito que o nome dela era, não me lembro mais o nome dela, esqueci agora o nome dela, mas a linguagem é que as falhas dele foram perdoadas. O Esav, o perverso, quando ele casou de novo, o dia do casamento é o dia do Yom Kippur da vida das pessoas, porque ela encontra uma outra faísca a cada metade para poder ajudar a pessoa. Então, lembrando, esposa não é simplesmente uma companheira. A verdadeira companheira é parte de nós, é a faísca da nossa própria alma. O primeiro casal do mundo, eles eram unidos, grudados. Adão chegou para ela e falou: você sabe, né? Eu era grudado em você. Grudado. Então, o casal, para ser feliz, eles precisam ser grudados, no bom sentido. Eles têm que se sentir parte de algo muito maior, um grande empreendimento que é a família do judaísmo. O povo de Israel é uma pequena, grande família. A humanidade é uma pequena, grande família. Hashem criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Só o ser humano, dentre todas as criaturas do mundo inteiro, porque nós temos a capacidade de formar uma família e de transmitir para as próximas gerações todos os valores bons e positivos que aprendemos em casa, ou com nossos pais biológicos, ou com aqueles que assumiram essa função. Dessa forma, com as pequenas coisas e honrando a esposa, o rei Salomão, quando ele fala Eshet Chai, a mulher virtuosa, um aspecto mais profundo, noiva a noiva, no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, é o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. O povo de Israel vai ser redimido. A mulher, ela é comparada ao corpo. Na Kabbalah, Abraham é a alma e a Sará é o corpo. Quem é mais importante? Deus falou na Torá, quando a Sara pediu para Abraham para mandar embora o filho Ismael. Ismael tinha 18 anos e o Isaquinho tinha 5 anos, eles tinham 13 anos de diferença. E o Ismael resolveu brincar de tiro ao alvo. Ele gostava de tiro ao alvo. Eu falei, arco e flecha. Sabe quem era o alvo? Era o Isaquinho. Aí ele falou, Isaquinho, fica parado. Ele se distraía, ele falou, pum, pum, flechas. Ele queria... Tinha aquela série de filmes, Jogos Mortais. O Ismael queria matar o Isaquinho. Aí chegou a Sara e falou, eu gosto muito do Ismael. Ele tá, não dá. Ele virou juventude transviada, ele virou recalcado, adolescente revoltado. Tchau, fora de casa. Abraão dividido, falou, mandar meu próprio filho fora de casa. Aí Deus se revelou para Abraão e falou, ouve a voz da sua esposa Sará. Vem a Kabbalah, a mística do judaísmo, a Hassidut explica, Abraão, alma, Sará, corpo. Quem entra dentro de quem? A alma entra dentro do corpo ou o corpo entra na alma? Se a alma entra no corpo, ela vem buscar algo que ela não tem antes de nascer. Na raiz espiritual, o corpo é mais elevado. O fato de nós honrarmos a esposa é honrarmos a experiência e a sabedoria. Dessa forma, nós vamos criar um mérito para desencadear a tão esperada redenção, quando o povo de Israel, que vai ser redimido, e por extensão todos os Bnei Noach, e por extensão todos os monoteístas, e por extensão todas as pessoas de bom coração, porque
a redenção vai ser no plano físico e material. Cuidando bem da esposa, Hashem vai cuidar bem da sua própria esposa, que é toda a humanidade, com a revelação do Rebbe, Rei Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém.